Olá, sou a professora Zilka Nanes e estou em doutoramento no DITM. Essa é a parte 2 da aula de nucleosídeos, nucleotídeos e ácidos nucleicos, que faz parte da disciplina de Química Orgânica e Biomoléculas com o professor Dr. Luiz César Rodrigues, da Universidade Federal da Paraíba. Vamos apertar os cintos e mergulhar nesse assunto maravilhoso. O cerne desta aula está no livro de Química Orgânica de Paula Bruce, no capítulo 27. Iremos estudar nesta parte 2 a estrutura do DNA, os tipos de RNA, a replicação do ácido desoxirribonucleico e a biossíntese de proteínas e, de mão desses conhecimentos químicos, sobre essas moléculas, iremos falar a importância do projeto Genoma Humano, do perfil do DNA, da reação em cadeia da polimerase e faremos a relação entre os ácidos ribonucleicos e a síndrome da imunodeficiência adquirida. Os trifosfatos de nucleotídeos são os materiais de partida para a biossíntese dos ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos, que são o DNA e o RNA, eles são constituídos de longas cadeias de subunidades nucleotídicas, unidas por ligações fosfodiéster. Essas ligações são covalentes. E a sequência que essas bases nitrogenadas vão sendo adicionadas, elas determinam a estrutura primária de um ácido nucleico. Notem que, em uma das terminações, nós temos um grupo 5' trifosfato livre. Então, quando tudo isso está ligado aqui por ligação covalente, a outra extremidade vai ter o grupo 3' hidroxila livre. E essa reação aqui, ela ocorre através de um ataque nucleofílico de um grupo 3' OH de um trifosfato de nucleotídeo sobre o alfa-fósforo de outro trifosfato de nucleotídeo, quebrando uma ligação fosfoanidrido e eliminando um pirofosfato. E esse crescimento da cadeia, ele ocorre no sentido 5', 3'. O crescimento de ambas as cadeias de DNA e RNA são semelhantes. O que vai mudar de um para o outro aqui? A enzima responsável por fazer essa ligação fosfodiéster e os tipos de nucleotídeos. No caso do DNA, nós temos os 2-desoxirribonucleotídeos e no RNA nós temos os ribonucleotídeos. Então, a enzima que faz a ligação fosfodiéster, que catalisa essa reação no DNA, é a DNA polimerase. E a enzima que catalisa essa ligação fosfodiéster no RNA é a RNA polimerase. Então, a ligação fosfodiéster é semelhante, tá? Tanto no RNA como no DNA. Principais diferenças entre o RNA e o DNA. O DNA é dupla hélice e contém timina, e ele é o responsável por armazenar as informações genéticas e perpetuar essas informações genéticas de geração em geração. O RNA é fita simples, tem uracila na sua composição e a principal função é participar, ser o responsável pela síntese proteica. Vamos fazer uma viagem do macroscópico para o microscópico. O organismo humano ele é formado por trilhões de células. Dentro do núcleo, nós temos o nosso genoma. O genoma é composto por cromossomos. E os cromossomos estão em pares. Um herdado da mãe, e outro herdado do pai. Como o DNA é codificante, então nesses cromossomos a sequência de DNA aqui da cadeia, vai dar origem aos genes, que é a parte funcional. Os genes vão ser transcritos, formar RNA mensageiro para posteriormente formar as proteínas.
E aqui está o DNA dupla hélice. E é este DNA que nós vamos estudar em detalhes. Aqui está o dogma central da biologia. O DNA replica e forma DNA. O DNA é transcrito em RNA. Se o RNA for o RNA mensageiro, ele é traduzido em proteínas. Aqui em azul tem um destaque, né? Existem vírus que têm uma enzima chamada transcriptase reversa. Exemplo, o vírus HIV. Ele é capaz de pegar o genoma dele, que é de RNA, e transformar, né, o RNA em DNA complementar. E também, né, existem outros vírus que são capazes de replicar o RNA. Na transcrição, né, que é o DNA formando RNA mensageiro, a linguagem é a mesma, né, porque aqui temos sequências de bases nucleotídicas sendo transcritas para bases nucleotídicas, né? Lembrando que o que diferencia é que no DNA tem timina e no RNA tem uracila. Quando o RNA mensageiro é traduzido à proteína, então a linguagem aqui passa a ser de bases nucleotídicas para aminoácidos. O foco maior dessa aula é falar sobre a química dos ácidos nucleicos. E para que quando a gente for falando e vocês consigam encaixar o entendimento de cada passo que a gente está falando com o processo todo, né, que é o dogma central da biologia do DNA, proteína, então prestem atenção nesse vídeo, certo? Onde o DNA vai ser transcrito a RNA mensageiro e o RNA mensageiro vai ser traduzido à proteína. Esse vídeo foi retirado do canal do YouTube Inteligentista. Esta é a célula, a unidade básica de todo tecido vivo. Na maioria das células humanas, há uma estrutura chamada núcleo. O núcleo contém o genoma. Nos humanos, o genoma é dividido entre 23 pares de cromossomos. Cada cromossomo contém uma longa fita de DNA, firmemente empacotado ao redor de proteínas chamadas histonas. Dentro do DNA, há regiões chamadas genes. Esses genes contêm instruções para fazer proteínas. Quando um gene é ligado, uma enzima chamada RNA polimerase se conecta ao gene. Esta enzima se move ao longo do DNA, fazendo uma fita de RNA mensageiro a partir de bases livres dentro do núcleo. O código do DNA determina a ordem em que as bases livres serão adicionadas ao RNA mensageiro. Este processo é chamado transcrição. Antes do RNA mensageiro ser usado como um modelo para a produção de proteínas, ele precisa ser processado. Isto envolve a remoção e a adição de regiões do RNA. O RNA mensageiro se move para fora do núcleo até o citoplasma. Fábricas de proteínas no citoplasma, chamadas ribossomos, se ligam ao RNA mensageiro. O ribossomo lê o código no RNA mensageiro para produzir uma cadeia de aminoácidos. Existem 20 tipos diferentes de aminoácidos. Moléculas do RNA transportador levam os aminoácidos até o ribossomo. 3 bases do RNA mensageiro são lidas por vez. Enquanto cada tripleto é lido, o RNA transportador entrega o aminoácido correspondente, formando assim uma corrente crescente de aminoácidos. Depois que o último aminoácido é adicionado, a corrente vai até uma máquina molecular que dobra a corrente de aminoácidos numa forma tridimensional, complexa e específica.
O processo de construção da proteína é finalizado e ela já está pronta para realizar sua função dentro da célula. Os níveis estruturais do DNA são a sua estrutura primária, que corresponde a fitas simples de nucleotídeos ligadas covalentemente, a estrutura secundária, que corresponde à dupla hélice de DNA com as suas ligações de hidrogênios e conformação, a estrutura terciária corresponde à cromatina, né, que é quando o DNA se associa a proteínas, principalmente as histonas, e a estrutura quaternária é o cromossomo. Sendo assim, vamos estudar a química do ácido desoxirribonucleico com mais detalhes. E entender a estrutura primária, secundária, terciária, né, como que ele é transcrito a RNA mensageiro, e no final da aula veremos que essas informações são importantes para que a gente as aplique no projeto Genoma Humano, em exames laboratoriais, certo? Incluindo o RT-PCR, que a gente faz hoje para detecção, né, de SARS-CoV-2 nas fossas nasais. Aqui mostramos 2-desoxirribonucleotídeos, que são as estruturas básicas que vão formar o DNA. Então, aqui está o fosfato, o açúcar e a base. Através da enzima DNA polimerase, então, vai ser formado essa sequência aqui, né, que vai ser uma sequência única de nucleotídeos, onde vai ter a ligação covalente, que é a ligação fosfodiéster, e essa sequência é a estrutura primária do DNA. Então, é uma estrutura simples, é um polinucleotídeo, né, mas dessa maneira simples, que posteriormente vai ter a estrutura secundária e tudo que a gente vai estudar, e é a nossa maneira de armazenar o material genético. Aqui está o pesquisador Aaron Chargaff. Ele nasceu na Áustria e tornou-se PhD pela Universidade de Viena. Para escapar de Hitler, ele foi para os Estados Unidos em 1935, tornando-se professor de uma universidade na Colômbia. Ele modificou a cromatografia de papel, né, que foi uma técnica desenvolvida para identificar aminoácidos, a fim de que pudesse usar essa técnica para quantificar as diferentes bases em uma amostra de DNA. Sendo assim, ele descobriu que a composição de nucleotídeos do DNA variava entre as espécies, ou seja, os mesmos nucleotídeos não se repetiam na mesma ordem. Certo? Então, nem todas as espécies têm aquela sequência sempre na mesma ordem. E outro dado importante que ele encontrou, né, é que ele demonstrou que a quantidade de adenina é sempre similar à quantidade de timina e a quantidade de guanina é sempre similar à quantidade de citosina. Nessa mesma época, né, tinha as pesquisas de Watson e Crick, e o Watson ele estava tendo dificuldades em entender o emparelhamento de bases do DNA, pois ele achava que as bases existissem na forma enólica. Então, teve um outro pesquisador, que foi o Jerry, um cristalógrafo americano, que ele informou que as bases, né, muito provavelmente existissem em uma forma cetônica. Então, sendo assim, os dados de Chargaff podiam ser facilmente explicados, né, pelas ligações de hidrogênio entre adenina e timina e entre guanina e citosina. Então, a descoberta de Chargaff foi uma descoberta importante e essencial para que o Watson
e Crick concluíssem o modelo do DNA. A estrutura secundária do DNA corresponde à dupla hélice. Então, aqui nós temos duas fitas de DNA antiparalelas. Elas correm em direções opostas, com o esqueleto açúcar-fosfato ficando por fora dessa estrutura, e no centro, né, nós temos o pareamento de bases. Então, sempre uma purina se emparelha com uma pirimidina. Então, aqui, timina se emparelha com adenina, e aqui, guanina se emparelha com citosina. Certo? No DNA humano, 60,4% das bases são de adeninas e timinas. Analisando com mais detalhes o emparelhamento de bases, né, do DNA, adenina e timina formam duas ligações de hidrogênio. Guanina e citosina formam 3 ligações de hidrogênio. Vou colocar essa outra imagem aqui para ficar mais fácil a gente visualizar essas ligações de hidrogênio. E eu pergunto, o que leva a adenina a se emparelhar com a timina e não com a citosina, que é a outra pirimidina? Então, o que é que vai definir isso? Esse emparelhamento é ditado pela ligação de hidrogênio. Então, voltando, né, à pesquisa de Watson, o fato dele saber que as bases existem na forma cetônica permitiu ele explicar esse emparelhamento. A adenina forma aqui 2 ligações de hidrogênio com a timina, mas se ela se ligasse com a citosina, só formaria uma ligação de hidrogênio. Entre a guanina e a citosina, existem 3 ligações de hidrogênio aqui, mas se a guanina se emparelhasse com a timina, também formaria só uma ligação de hidrogênio, certo? Então, esse emparelhamento entre timina, adenina, citosina e guanina é o melhor. É o melhor porque dá uma estabilidade maior ao DNA. Aqui, mais uma vez, a representação, né, de que as fitas do DNA são antiparalelas. O esqueleto fosfato fica na parte externa, enquanto as bases estão na parte interna. Aqui dá para ver esse esqueleto fosfato externo e aqui o emparelhamento de bases. Então, aqui nós temos adenina e timina e aqui citosina e guanina. Aqui estão representações da estrutura química do DNA em bolas. Então, nessa primeira aqui, a gente destaca, né, o esqueleto açúcar-fosfato por fora e no centro os emparelhamentos de base. Nessa vista de baixo, do longo do eixo da hélice, por fora, vemos o esqueleto açúcar-fosfato e no centro os pares de base, né? E nessa última estrutura aqui dá para a gente mostrar melhor que as bases são planares e paralelas na parte interna da hélice. A estrutura do DNA parece uma escada em espiral, né? E aqui a gente até observa melhor que o pareamento de base, né, são planos e paralelos. E sobre a estrutura secundária, né, ainda, essa estrutura secundária ela pode ter várias configurações. Isso vai depender da sequência de pares de bases. O DNA ele pode ter um giro para a direita ou para a esquerda. O DNA de ocorrência natural pode existir em 3 formas helicoidais diferentes. Aqui estão representadas com o mesmo número de pares de bases para que nós possamos ter, né,
como fazer uma comparação entre a largura e a altura, né, desse fragmento de DNA. Então, aqui está a hélice B, ou DNA B, a hélice A, ou DNA A, e a hélice Z, ou DNA Z. Então, B e A giram para a direita e Z gira para a esquerda. Na natureza, aproximadamente todos os DNAs dos organismos vivos têm hélice do tipo P. E esta é a forma que predomina em solução aquosa. A hélice do tipo A predomina em solventes apolares. E a hélice do tipo Z, ela costuma ser mais frequente, né? Onde há um grande conteúdo de pares de bases guanina-citosina. Né? Guanina e citosina fazem 3 ligações de hidrogênio. Então, a hélice A, ela é mais curta quando a gente compara aqui em relação a B. Ela é mais curta que a B e cerca de 3% mais larga do que a B. Já a hélice B é mais curta e mais larga do que a hélice Z, certo? As hélices, elas são caracterizadas pelo número de pares de bases por volta de 360 graus e pela distância entre pares de bases adjacentes. Então, o DNA A tem 11 pares de bases por volta e uma elevação de 2,3 angstroms. O DNA B tem 11 pares de bases por volta e uma elevação de 3,4 angstroms. E o DNA Z tem 12 pares de bases por volta e uma elevação de 3,8 angstroms. Agora vamos prestar atenção aqui nesse suco, esse suco da hélice B. Esse é o suco principal. O suco principal é adjacente ao suco secundário, que está aqui. Então, na nossa representação, o suco principal está aqui do lado direito e o suco secundário está aqui do nosso lado esquerdo, certo? Porque eu estou mostrando isso aqui? Porque a gente vai precisar para entender, certo? Quimicamente, o que virá. Então, aqui está representado o par de bases timina-adenina, com 2 ligações de hidrogênio, e aqui o par de bases citosina-guanina, com 3 ligações de hidrogênio. Então, quando esses pares de bases, né, estão no suco principal e suco secundário, aí o que acontece? Um lado de cada par de bases está de frente para o suco principal. E o outro lado está de frente para o suco secundário. E essa propriedade, certo, de ligação do hidrogênio dos grupos funcionais determina que tipos de moléculas se ligarão ao suco. Então, exemplo, a mitomicina é uma substância de ocorrência natural que apresenta atividades antibacteriana e anticâncer. Então, ela atua pela ligação com o suco secundário do DNA e liga-se em regiões que são ricas em adenina-timina. A estrutura terciária do DNA representa a compactação desse DNA, ou seja, a dupla hélice ela interage com estonas e ela vai formando uma condensação maior. Então, essa condensação maior é chamada de cromatina em eucariotos e de nucleóide em procariotos. Certo? Então, aqui está uma representação, né, do octâmero de estonas formando o nucleossomo e esse DNA vai sendo empacotado. E ele fica tão condensado que posteriormente nós teremos
a estrutura quaternária do DNA, que é representada pelo cromossomo. E dentro da célula, né, quando a célula está em atividade, o cromossomo ele não fica assim totalmente condensado. Então, o DNA ele sempre está, né, em interação com outras moléculas. O que vai ser transcrito, a parte da dupla hélice que vai ser transcrita, ela tende a ficar mais folgada, e o que não está sendo usado tende a ficar mais compactado dentro da célula. Na replicação do DNA, as duas cadeias, as duas fitas originais, elas servem de molde. Então, vamos identificar aqui, né, já que elas são paralelas. Aqui está a terminação 5' representada em azul claro, 5', 3', certo? Uma cadeia original. Aqui está a outra, cadeia original, 3', 5'. Então, para que comece, né, a replicação do DNA, precisa ter uma forquilha de replicação, que é justamente aonde ocorre essa região da molécula, onde as cadeias começam a se desenrolar. Aqui, a forquilha de replicação. O sentido da síntese da nova fita, da fita filha, é sempre no sentido 5', 3'. Então, aqui, né, à esquerda, essa fita nova, que é a fita filha, ela é sintetizada de maneira contínua. E aqui está a outra fita, que essa fita, como a forquilha abriu aqui, ela não vai ser feita de maneira contínua. Parte delas vão ser sintetizadas e depois ela vai ser ligada pela DNA ligase, tá? Sim, a enzima que faz a fita, que copia a fita e vai fazendo a ligação fosfodiéster, é a DNA polimerase. Bom, depois disso, né, as fitas filhas, elas são geradas e são idênticas à original. Esse processo é chamado de replicação semiconservativa. O DNA é uma molécula bem mais estável que o RNA. Aqui nessa figura, né, nós podemos observar que o grupo hidroxila, na posição aqui 2' do açúcar, ele age como catalisador nucleofílico intramolecular. E isso leva à hidrólise dessas moléculas, né, desses ácidos nucleicos. Então, foi estimado que o RNA é hidrolisado 3 bilhões de vezes mais rápido que o DNA. Então, a ausência desse grupo hidroxila na posição 2' no DNA justifica, né, a estabilidade da molécula. Né? Até porque, pela função que o DNA tem de armazenar nosso código genético, ele precisa ser fiel, né, à replicação. Né? Não pode haver tantas mutações. As mutações existem para que haja uma variabilidade genética no nosso DNA. Mas o RNA não seria, né, e não é um bom ácido nucleico para ser o responsável por armazenar o código genético. Já o DNA, né, é o melhor, tá, para esta função. Bom, já falamos sobre a replicação do DNA, né, que é quando o DNA forma mais DNA, ou seja, a fita molde gera uma fita filha e, né, tem uma duplicação do conteúdo. Agora nós vamos falar da transcrição, que o DNA ele vai gerar RNA
certo? A biossíntese do RNA. Então, quem faz isso aqui e vai unindo os ribonucleotídeos é a RNA polimerase, que faz a ligação fosfodiéster. E antes desse RNA sair da célula, certo? Ele é cortado. Então, ele sofre splicing. Vamos ver isso em imagens. Então, aqui está a RNA polimerase fazendo, né, a cópia da fita molde de DNA e formando o RNA. E aqui está o RNA mensageiro sofrendo adição antes de sair da célula. Mais uma vez, temos representado aqui o DNA, né, com a fita molde, que vai formar o pré-RNA, que depois vai sofrer edição ou splice e formar o RNA mensageiro funcional. Então, no gene que vai formar o RNA, tem regiões chamadas exons e outras regiões chamadas introns. O DNA sofre transcrição, né, através da RNA polimerase, forma o pré-RNA mensageiro. Esse pré-RNA, ele sofre edição ou splicing, ou seja, é cortar e colar, tá? Ele é cortado, os introns são retirados e os exons ficam. E forma-se o RNA mensageiro funcional, somente com os exons. Esse RNA mensageiro, ele sai do núcleo da célula, vai para o citoplasma e no citoplasma a proteína é formada, ou seja, o RNA mensageiro, né, vai ser traduzido em uma linguagem de aminoácidos e vai se formar uma cadeia de aminoácidos. Até agora falamos mais sobre a função do RNA mensageiro e ele está aqui, ó. Isso aqui é um ribossomo e aqui está o RNA mensageiro. Mas além do RNA mensageiro, tem outros dois tipos de RNA. Tem o RNA ribossômico e o RNA transportador. Então, assim como tem genes no DNA que formam os RNAs mensageiros, tem genes que formam os RNAs ribossômicos e tem genes que formam os RNAs transportadores. Os diferentes tipos de RNA ribossômicos, eles compõem tanto a subunidade maior como a subunidade menor do ribossomo. E o ribossomo é composto de 40% de proteínas e 60% de RNA ribossômico, né? Então, não é somente proteína essas subunidades aqui. Os RNAs transportadores, aqui representados, eles são muito menores do que os outros que falamos até aqui, né? Eles são menores que o RNA mensageiro e menores que o RNA ribossômico. Eles contêm cerca de 70 a 90 nucleotídeos. É cadeia simples, e essa cadeia simples do RNA transportador, ela é dobrada em uma estrutura característica do tipo trevo, amarrada com 3 laços, 1 laço, 2 laços, 3 laços. E uma pequena saliência próxima ao laço do lado direito. Existem, no mínimo, 4 regiões com bases complementares emparelhadas. Então, vamos contar aqui, ó. Estão emparelhadas aqui, um local, segundo local, base emparelhada, terceiro e quarto. Todos os RNAs transportadores têm uma sequência CCA na terminação 3' e as 3 bases da parte inferior do laço, diretamente oposto à terminação 5' e 3', são chamados de anticódons.
Esses anticódons estão no RNA transportador, como a gente está falando. E o códon, ele fica no RNA mensageiro, certo? Então, ele vai reconhecer o códon que está no RNA mensageiro. Cada RNA transportador pode transportar um aminoácido ligado ao seu grupo 3' OH. E a ligação, né, desse aminoácido com esse terminal é feita por uma ligação éster. O aminoácido será inserido na proteína durante a biossíntese. Então, o RNA transportador, ele carrega o aminoácido, né, até o ribossomo para que tenha a síntese da proteína. Cada RNA transportador pode transportar somente um determinado aminoácido. E um RNA transportador que transporta a alanina é designado de RNA transportador da alanina. E por aí vai, né? Então, esse aqui é representado até o RNA transportador da alanina. Vejam que tem círculos aqui que estão em branco e eles representam as bases incomuns. E que bases incomuns são essas? São as bases que são modificadas enzimaticamente, né? Depois que o RNA transportador é transcrito. Isso são chamadas de modificações pós-transcricionais. Aqui no item B, nós temos representado o RNA transportador da serina. Então, em vermelho está aqui o anticódon e em amarelo o sítio de ligação da serina no RNA transportador. Como será que o aminoácido se liga ao seu RNA transportador específico, né? Lembrando que se liga na região 3' OH do RNA transportador, onde tem lá a sequência, né? CCA, no final. A enzima, certo? Que faz essa catálise é a aminoácido tRNA sintetase. Então, tem enzimas específicas para cada aminoácido. Então, vamos aqui. Na primeira etapa da reação, o grupo carboxila de um aminoácido faz um ataque, né, nucleofílico no alfa-fósforo do ATP, ativando o grupo carboxilato pela formação de um adenilato de acila. É formado pirofosfato também, só que esse pirofosfato é hidrolisado e isso garante a irreversibilidade da reação. Posteriormente, acontece uma reação de substituição de acila, onde o grupo 3' OH do tRNA ataca o carbono carbonídrico do adenilato de acila. E é formado um intermediário tetraédrico. Então, todas essas etapas ocorrem no sítio ativo da enzima, tá? Cada aminoácido, né, tem a sua própria aminoácido tRNA sintetase. E cada sintetase tem 2 sítios de ligação específicos. Esses sítios de ligação específicos, né, é para quê? Um para o aminoácido e outro sítio de ligação para o RNA transportador, né, que transporta aquele aminoácido respectivo. Nesta figura, vemos claramente os sítios de ligação que nós falamos anteriormente. Então, aqui está a aminoácido tRNA sintetase específica para o aminoácido histidina, aqui está o sítio de ligação para a histidina e aqui está o sítio de ligação para o RNA transportador de histidina. Certo? Então, cada aminoácido tem a sua enzima tRNA aminoácido sintetase, ok? Bom, aproveitando que eu estou aqui nessa figura, né, vou falar algo de importância, né, para a biossíntese de proteínas. Porque o que é que acontece? Tem aminoácidos que são muito parecidos quimicamente. E se houver erro né, por essa enzima,
ela vai levar um aminoácido errado para compor lá a proteína. Então, é necessário, né, que o aminoácido correto seja o que está no RNA transportador. De outra maneira, a proteína vai sair errada, como já falamos. Então, felizmente, as sintetases, elas corrigem seus próprios erros. Não está representado aqui o que eu vou falar, tá? Mas vamos dar um exemplo entre a valina e a treonina, que são aproximadamente do mesmo tamanho. A treonina, ela tem um grupo hidroxila no lugar de um grupo CH3 da valina. Ambos os aminoácidos, eles podem se ligar ao sítio de ligação de aminoácidos da aminoácido tRNA sintetase para a valina, podendo ambos ser ativados pela reação com ATP para formar adenilato de acila. A aminoácido tRNA sintetase para a valina tem dois sítios catalíticos adjacentes, um para a ligação do adenilato de acila com o tRNA e o outro para a hidrólise do adenilato de acila. O sítio de acilação é hidrofóbico, preferindo a valina em vez da treonina para a reação de acilação com tRNA. O sítio hidrolítico é polar, tendo preferência pela treonina em vez da valina para a reação de hidrólise. Então, se a treonina é ativada pela aminoácido tRNA sintetase para a valina, ela será preferencialmente hidrolisada e não transferida para o RNA transportador. Lindo, né? A química. Cada aminoácido é especificado por uma sequência de 3 bases, que é o códon, que está no RNA mensageiro, e esses códigos, né, formam o código genético. É uma linguagem, né, de nucleotídeos. Eles são lidos no sentido 5' 3'. Então, aqui, para o aminoácido leucina, nós temos 4 códons. Então, a primeira base, né, no sentido 5' é a citosina. A segunda de todos esses 4 códons é a uracila. E a terceira base é diferente para cada um deles. E todos aqui são códons de leucina. Tem códons de iniciação, né, do aminoácido metionina. Tem códons de parada, né, para que aqui nesse códon a proteína não mais cresça. Lembrando que esses códons estão no RNA mensageiro e eles têm o quê? Eles têm o anticódon que está no RNA transportador. Então, lá no RNA transportador, o anticódon também é lido no sentido 5', 3'. Aqui é uma representação, né, da tradução, que é transformar a linguagem do RNA mensageiro, que está aqui embaixo, em proteína, que é uma cadeia polipeptídica. Então, aqui está o primeiro códon. Esse primeiro códon, ele é complementar ao anticódon que está no RNA transportador. E aqui, esse RNA transportador com a metionina, né? No sítio P, ele é reconhecido. Depois, o que é que acontece? Vem o segundo RNA transportador, que aqui traz a fenilalanina. Então, tá aqui o anticódon da fenilalanina e o códon da fenilalanina. Estando juntos, aqui vai haver a formação, né, da ligação peptídica e, posteriormente, isso aqui vai caminhando, né? Aqui, a fenilalanina fica no sítio A. Então, depois do sítio A, a fenilalanina vem para o sítio P e para o sítio A vai vir o próximo aminoácido, certo? E assim a proteína vai sendo formada.
Essa figura aqui, retirada do livro de Bruce, representa o que nós acabamos de ver, certo? Na biossíntese de proteínas. A tradução. Só que de uma maneira mais química. Então, aqui, o primeiro aminoácido é a serina, né, que estaria no sítio P, e o segundo aminoácido vem chegando aqui no RNA transportador, então, RNA transportadores. Então, ele está aqui com a leucina. Então, quando eles estiverem lado a lado, o que é que acontece aqui? Acontece que os grupos éster e amina primária se ligam em uma reação de substituição nucleofílica de acila, certo? E vão dar origem à ligação peptídica. Aqui, nesse último, além da serina, leucina, está chegando aqui o aminoácido alanina, tá? E assim, a cadeia polipeptídica, né, da proteína vai sendo traduzida, certo? Tradução, né, da linguagem de RNA mensageiro para proteína. E aqui está o RNA transportador. Lembrando mais uma vez que o códon ali no sentido 5' 3' e o anticódon também, né? Sentido 5' 3'. Tá? E é aqui, ó, no 3' CCA que está o aminoácido ligado ao RNA transportador. E nesta última figura de Bruce, que iremos mostrar aqui nessa aula, né, nós temos um resumo do DNA à proteína. Então, aqui está o DNA, ele é transcrito em RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, né, ele é o pré-RNA, então ele sofre splicing, forma o RNA mensageiro final, que sai de dentro do núcleo e vai para o ribossomo para poder ser traduzido. Além de formar RNA mensageiro, o DNA pode formar também o RNA ribossômico e o RNA transportador. O RNA ribossômico faz parte da composição dos ribossomos e o RNA transportador é o responsável, né, por levar os aminoácidos para o ribossomo. Eles têm o anticódon, o RNA mensageiro tem o códon e a proteína vai ser formada no ribossomo. De posse de todo esse conhecimento que nós falamos até aqui, né, sobre os ácidos nucleicos, que o DNA e o RNA são polinucleotídeos ligados por ligação fosfodiéster, que a sequência, né, primária do DNA é única em cada espécie. E com muitos outros conhecimentos, né, que a gente falou aqui. Por exemplo, né, o vírus HIV tem a transcriptase reversa e quando ele infecta nossas células, ele é capaz de, do RNA, que é o genoma dele, formar um cDNA. O boom, né, de todo esse conhecimento é que no século passado, na década de 80, a biologia molecular, né, ela teve um grande avanço, principalmente na época que começou o projeto Genoma Humano. Ele foi fundado em 1990 por Watson, que na época era chefe dos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos e que assumiu, né, inicialmente a direção do projeto. O objetivo do projeto Genoma Humano foi determinar exatamente a sequência do DNA da espécie humana. Com esse conhecimento, né, atualmente nós temos muita informação de genes que anteriormente não conhecíamos e hoje a gente pode, né, usar esse conhecimento para fazer pesquisas e desenvolver tratamentos de doenças, usar também para
identificar indivíduos, né, que descumprem as leis. Esse projeto Genoma Humano, ele encerrou oficialmente, através de comunicado da imprensa, no dia 14 de abril de 2003. E o projeto ele foi concluído com sucesso, com o sequenciamento de 99% do genoma humano, com a precisão de 99,99%. O método utilizado para o sequenciamento do DNA foi o método de Sanger, né, que é o método de terminação da cadeia. Então, é colocado no Eppendorf, que não está aqui representado, um enzima DNA polimerase, um primer, que é um pequeno fragmento de DNA de fita simples, que se liga ao DNA molde e atua como iniciador para a DNA polimerase. Precisa do DNA molde a ser sequenciado, os 4 nucleotídeos do DNA, né? Lembram que a gente falou que os trifosfatos de nucleotídeos são material de partida para a biossíntese dos ácidos nucleicos. Então, aqui está representado, né, um DNTP, certo? Então, é colocado com timina, adenina, guanina e citosina. Para fazer o método de Sanger, tem um ingrediente, né, que é único desse método, que são as versões de deoxi, né, são os terminadores de cadeia. Então, o que é que eles têm de diferente? Ao invés de ter a hidroxila, aqui, ó, como está sendo mostrado, ele tem somente o hidrogênio. Então, aqui não vai ter continuidade, certo? Da sequência polinucleotídica, vai ter uma parada. E cada um desses de deoxi tem um corante diferente, tem uma marcação com corante diferente. Bom, em um Eppendorf, que não está representado aqui, né, nós colocamos o molde de DNA, o primer, a DNA polimerase, os DNTPs, os dideoxi, que cada um aqui está representado por uma cor, a timina por laranja, a citosina por azul, a adenina por verde e guanina por roxo. Então, essa reação vai ocorrer e vai gerar fragmentos de tamanhos diferentes, né? Com terminações, certo? Com timina, terminações com adenina, e veja que para a timina tem esse aqui que é menor e tem outro, assim como terão, né, vários outros que vão estar terminados em timina. Depois que a reação acaba, a gente faz a leitura, né, passando num equipamento onde o detector vai ler, a gente vai fazer um gel, né, de eletroforese por capilaridade e vai ser gerado um cromatograma. Então, nesse cromatograma, a gente vai ter a sequência de bases do DNA. Antigamente, a gente fazia muito, né, a leitura visual. Fazia um método de Sanger e depois vai fazer uma leitura visual. Só que para essa leitura visual, a gente tem que fazer em 4 Eppendorfs e cada um colocar um dideoxi. Tá? E depois a gente bota aqui nos poços o dideoxi de guanina, o de citosina, o de timina e o de adenina. Faz a corrida e no final da corrida a gente vai determinar a sequência. Então, a gente começa a ler do final. Aqui, ó, tem a timina. Então, o primeiro, né, nucleotídeo aqui é a timina. O segundo é guanina, terceiro guanina. Quarto é citosina. Quinto, adenina. E aí a gente vai montando, né, a sequência de bases no DNA. Começando daqui, 5 linhas para 3 linhas. Bom, outra técnica, né, que vem nos ajudando muito em exames laboratoriais, né, diagnóstico de doenças e também na parte legal, é a reação de polimerase em cadeia. A reação de polimerase em cadeia, né, são usados DNTPs, primers, tampão, o molde de DNA e uma DNA polimerase que suporta temperaturas mais altas, que é a TAC polimerase.
Então, depois de colocar tudo isso no Eppendorf, o Eppendorf vai para o termociclador, né? Dentro do termociclador tem amplificação. Então, essa amplificação acontece por variação de temperatura, porque quando a temperatura aumenta, o DNA, fita dupla, né, ele desnatura, tem a ligação dos primers, depois tem a extensão, né, da fita filha que está se formando do DNA, e assim, certo? Através de vários ciclos, isso vai continuando. Então, aqui no início a gente tem, né, uma cópia aqui de um gene, por exemplo. No final do primeiro ciclo, a gente vai ter 2 cópias. No terceiro ciclo, 4 cópias. No quarto ciclo, 8 cópias. No quinto ciclo, 16 cópias. E assim vai seguindo. Posteriormente, quando a reação acaba, a gente coloca para fazer a corrida em um gel de agarose, certo? Usa o brometo de etídio para poder ler na luz ultravioleta. E aí vão ser geradas as bandas, a gente usa um controle, né, de peso molecular, e aí vão ser geradas essas bandas que nós vamos, né, fazer a leitura e interpretar. A reação de polimerase em cadeia nos auxilia atualmente nas políticas de identidade, né? Então, nós determinamos perfil de DNA e a identidade genético criminal de um suspeito. Isso acontece, né, porque em 2012 teve modificação da Lei 12.654, que incluiu o seu uso na investigação criminal, permitiu a criação de um Banco Nacional de Perfis Genéticos de Criminosos, possibilitando a comparação entre o material genético do suspeito com o coletado no local do crime. A gente faz essa comparação utilizando marcadores moleculares conhecidos, certo? Então, são sequências de DNA, né, que são marcadores. Então, essas sequências de DNA, as mais utilizadas, são o Short Tandem Repeat e o Variable Number Tandem Repeat. E como último exemplo da importância das técnicas de biologia molecular para a nossa vida atual, vou fazer uma relação aqui dos ácidos ribonucleicos com a AIDS. Então, nós temos atualmente, né, o teste RT-PCR, que é um teste de amplificação e detecção de ácidos nucleicos. Então, ele é feito para HIV. Também é feito atualmente para o SARS-CoV-2. Então, esse método de detecção usa como amostra o plasma, né? E tem a transcriptase reversa associada à reação em cadeia de polimerase. Então, aqui está o HIV, o RNA do HIV é o que vai ser o molde para amplificar esse alvo. Então, o RNA, através da TAC polimerase, vai formar o cDNA. E esse cDNA vai ser amplificado pela reação de polimerase em cadeia, certo? Usando o prime, a TAC polimerase. Então, depois de fazer essa reação, aí o que a gente vai fazer? Vai fazer um gel de corrida. Então, aqui, ó, tá genes, que são genes específicos do HIV. Tá? Então, essa técnica de amplificação do ácido nucleico, ela utiliza quantidades mínimas de RNA e os replicam muitas vezes, o que propicia a detecção de traços das partículas virais. Né? Uma técnica muito útil, tá? E que tem esse diferencial, né? De ter pouca quantidade do molde e a gente conseguir detectar. Por quê? Porque amplifica. Encerro por aqui a parte 2 da nossa aula de nucleosídeos, nucleotídeos e ácidos nucleicos. Lembrando que ainda teremos a parte 3. Agradeço por terem assistido a aula até aqui e desejo sucesso a todos.
Um grande abraço. Que Deus os abençoe.